Josué, capítulo 17, versículo 14, diz a palavra de Deus: Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Apenas esse versículo, vamos orar. Senhor, nos pomos mais uma vez, Senhor, na tua dependência, na dependência do teu Espírito, te rogando, Senhor, graça, misericórdia, a condição, Senhor, de expor a tua palavra de forma fiel, meu Deus, como fiel dispenseiros, como a tua palavra nos exorta a ser. Privilégio, ó Deus, temos dito e repetido, indizível, de falarmos da tua parte, Senhor. Falarmos a tua palavra, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra que não volta vazia, uma palavra que cumpre com o seu propósito, uma palavra que os céus e a terra passam, mas ela não passa. Senhor, que grande privilégio, Deus. Mas só podemos desfrutar desse privilégio por meio do teu Espírito, Senhor. Não temos condições. Não temos inteligência, sabedoria, ó Deus, capacidade alguma de entender, senão por meio do teu Espírito, porque a tua palavra se entende espiritualmente. Dessa forma, meu Deus, te pedimos humildemente, te rogando a Deus com todas as nossas forças, que o Senhor nos faça entender, ó Deus, esses ensinos. Age, Senhor, na mente, age no coração, de todos aqueles que estão tendo agora a oportunidade de ouvir, aqueles que ainda terão, Senhor, para que recebam de bom grado, Senhor, a tua palavra, que ela tenha significado, que ela penetre, que ela vá profundamente, ó Deus, e fale, e haja, e mova, e mude, e incomode, e nos faça, Senhor, gratos a Ti, pela dádiva bendita, pela herança bendita que o Senhor tem nos concedido e a oportunidade, Deus, de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nos proporciona, Senhor, a herança eterna. É o que nós te pedimos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, irmãos, o título do sermão dessa noite é o comportamento contraditório de uma tribo abençoada e suas consequências. Vou repetir. O comportamento contraditório de uma tribo abençoada e suas consequências. Nós temos visto aqui que é o momento das tribos receberem sua porção, sua parte na terra prometida, Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E as primeiras tribos receberam sua porção. As que receberam sua porção foram as tribos que tinham o maior território. Se quando nós olharmos pelo número de pessoas dessa tribo, nós vemos que Judá tinha 76.500 homens no censo que foi levantado à altura aqui desse texto, com 20 anos ou mais. 75.500 homens. Os filhos de José, que eram Efraim e Manassés, somavam juntos 85.200. Então, seria normal serem entregues a eles as primeiras porções da terra, seguindo a sequência hereditária. Mas nós temos aprendido, irmãos, que Deus é soberano e Ele conduz a história do seu povo da maneira que Ele quer, de acordo com os seus propósitos. Deus faz tudo sempre de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu plano eterno, com o seu decreto eterno. E vemos que o seu decreto eterno não elimina a responsabilidade do homem. É mais uma questão paradoxal. Deus controlando soberanamente e o homem sendo responsável pelas suas atitudes.
Então, aqui na continuação da distribuição da herança, que nós vemos da terra prometida, Deus está conduzindo tudo. E por Deus estar conduzindo, não se destaca o processo lógico e natural, e sim aquele que Deus determinou por meio da sua palavra, por meio das suas promessas, por meio da sua escolha. Vamos agora para Josué 16, os 4 primeiros versículos de Josué 16. Diz assim, versículo 1: o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando do Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Nós vimos, irmãos, que Judá foi a primeira tribo a receber a herança depois do Jordão, de passar o Jordão. Por quê? Porque os primeiros filhos de Jacó, Rúben, Simeão e Levi, perderam a primazia devido aos seus pecados. O normal seria essa sequência, né? Rúben primeiro, Simeão, Levi, nós acabamos de ler que Esaú perdeu a primogenitura, era o primeiro, mas perdeu responsabilidade. Mas Deus já havia escolhido Jacó, ainda no ventre materno. Então, eles perderam essa bênção, a primazia. Rúben, Simeão e Levi, por causa de pecado, responsabilidade humana. Irmão, José era o penúltimo filho de Jacó. O último foi Benjamim. O penúltimo era José. Mas por que a tribo de José agora, representada pelos seus filhos, vão receber agora a delimitação do seu território? Por quê? É uma profecia, irmãos, proferida cerca de 470 anos atrás. E a gente vê, irmãos, que com esse cumprimento dessas profecias, confirma, ratifica, irmãos, a fidelidade de Deus, a que a sua palavra vai ser cumprida. Atentem bem para isso, olha, a verdade da Escritura, a autoridade da Escritura está inclusive no cumprimento daquilo que Deus prometeu. E vai se cumprir e se cumpre. Em determinado momento da história do seu povo, Deus aconteceu isso. Lá em Gênesis 48, eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Nós acabamos de ler a bênção que Jacó deu para, que Isaac deu para Jacó, né? Agora, nós vamos ver Jacó abençoando José e seus filhos. Está lá em Gênesis 48, a partir do versículo 11. E, de forma resumida, Jacó, que agora passa a ser chamado de Israel, Deus passou a chamar Jacó de Israel por conta daquela luta dele com Deus. Ele diz a José assim: José, eu imaginava que nunca mais ia ver o teu rosto, porque José foi vendido pelos seus irmãos. E Jacó, Israel não sabia disso. Contaram a Israel que uma fera tinha devorado, e evidentemente Israel não tinha mais esperança de ver seu filho, estava decretado sua morte. E ele disse: eu não pudera de ver o teu rosto, e Deus não só me fez te ver novamente, mas contemplar os teus filhos. E José colocou seus filhos diante de seu pai Israel, né? Efraim na mão direita e à esquerda Manassés, e chegou até ele. Mas Jacó estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. Mas Manassés era o primogênito, a mão direita tinha que estar sobre ele, mas não foi assim que Israel fez. E ele abençoou José, dizendo: o Deus que esteja em cuja toda presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome de teus pais, e cresçam em multidão no meio da terra. E José percebeu que seu pai botou
a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso foi desagradável. Não está certo, não está correto. A mão direita, aí pegou a mão do seu pai, né, e colocou para mudar para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim não, meu pai, o primogênito é esse, você não está vendo direito, você já está, né, sua vista já está cego. Aí ele disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. O que é que significa, irmãos? José recebeu porção dobrada. A tribo de José, você não vê falar da tribo de José, né? Você vê falar da tribo de Efraim e Manassés. Ao invés de uma bênção, irmão, José recebeu 2 bênçãos. Judá recebeu a primazia, não foi? Mas José recebeu também 2 bênçãos por meio dos seus filhos. Só que não foi o primeiro, o mais velho abençoado. Em primeiro lugar, foi o mais novo. O mais novo foi colocado à frente do mais velho. E as palavras que Israel, né, ou Jacó, dirigiu a José foram: eles sejam, isso está lá em Gênesis 49, do 22 ao 26, eu vou resumir aqui. Ele disse: vocês serão um ramo frutífero, os flecheiros não irão lhe acertar, seus braços serão altivos pela mão do Deus Todo-Poderoso, receberá a bênção dos altos. As bênçãos, ele diz que as bênçãos que eles iriam receber excederiam até as bênçãos de seus pais. Então, estão vendo as bênçãos dirigidas, irmãos, a José? Preste bem atenção nisso, aqui é chave no nosso entendimento. Então eu quero abrir aqui um parênteses e fazer um destaque. Sabe por que tantas bênçãos, irmão, destinadas a José? Bênção dobrada, né? Mesmo ele não sendo primogênito. Porque, irmãos, Deus é galardoador daqueles que o servem. Porque a Bíblia diz que há recompensa para o justo. Porque José foi fiel a Deus em meio a muitas tribulações, sofrimentos, tentações e dificuldades. Porque ele perseverou em servir a Deus, mesmo numa terra estranha, vivendo como um escravo. Ele, humanamente falando, não fez nada de errado e foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele não se revoltou, ele não se deprimiu, ele foi servir a Deus na condição de escravo. E serviu tão bem, foi um servo tão fiel, que ele foi abençoado pelo seu Senhor e passou a administrar toda a casa do seu Senhor. Mas por conta disso recebeu o quê? A paga de fazer o bem. Ele recebeu o mal, foi acusado injustamente, foi preso, foi para a prisão, e ele mesmo assim se manteve fiel ao Senhor. Então ele perseverou, ele foi um homem sábio, ele foi um homem honesto, foi um cristão verdadeiro. E a maior prova da vida deles, irmão, não foi nem a escravidão. A maior prova da vida de José foi quando ele estava lá no poder, riquíssimo, poderoso, que ele podia fazer qualquer coisa, que Faraó deu carta branca a ele. O Faraó disse: olha, você só não tem mais poder do que eu, que no Egito quem manda sou eu, mas depois de mim é você. Ele, com todo o poder, com toda a riqueza, recebeu seus irmãos que lhe tinham feito mal e lhes fez o bem. Ele não só não fez nada com seus irmãos, ele podia dizer: eu não vou fazer nada com vocês não. Não, ele disse: eu vou sustentar vocês. Vocês vão viver aqui, Faraó disse: vocês vão viver no melhor local para a terra, porque vocês são criadores de gado aqui, ó, é a terra de Gozem. E José os abençoou, os perdoou e lhes fez bem, e muito bem. Eu creio que isso é a maior prova para José. Porque José reconhecia que tudo que vem de Deus,
e o glorificava na sua vida, era motivo de bênção. E digo mais, mas isso é só José? Essa história é muito bonita. Toda a história é muito bonita, né? De José no Egito. O final dela é muito bonito. Normalmente a gente não pensa muito, não reflete muito no intervalo. Pensa que José foi como escravo e termina como administrador do Egito, governador do Egito. Mas a gente não pensa muito no intervalo entre um ponto e outro. Mas a gente fez, não, isso foi com José, foi naquela época, foi uma coisa extraordinária, Deus tinha um propósito ali na vida dele e fez tudo isso. Mas nós podemos ser como José. Nós podemos ser abençoados por Deus como José. Todas essas bênçãos de José vieram de Deus, e Deus também nos abençoa nos dias de hoje. Você quer desfrutar das bênçãos, seja como José. Eu só não vou garantir para você que você vai ser governador. Você não vai ser governador do seu estado, ou governador do país, ou se quer um prefeito, ou qualquer outra autoridade. Eu não vou lhe garantir, eu vou lhe garantir as bênçãos que Deus deu para ele. A bênção do perdão, a bênção da fidelidade, a bênção do amor ao próximo. Os irmãos sabem que José era tão fiel, irmão, que ele era um preso e o carcereiro dava as chaves da prisão para ele. Eu vou lhe dizer que Deus pode lhe dar essa bênção da fidelidade, dele poder sumir dali, fugir, e ele não fugir. Ele está com todas as chaves na mão, cuidar dos presos, cuidar dos seus colegas presidiários. Muito provavelmente muitos estavam ali porque fizeram realmente alguma coisa de errado, e ele estava ali. Será que ele não podia dizer: rapaz, o carcereiro me deu a chave, isso aqui é uma porta que Deus me deu para eu fugir? Não é uma bênção da parte de Deus? Não, é uma prova. Então Deus pode lhe dar todas essas bênçãos. Eu não posso garantir que Deus vai lhe dar o dinheiro que deu a José. José era podre de rico. Certamente no Egito, depois de Faraó, José era também o mais rico. Ele tinha PL, participação nos lucros. Tá certo? Então, irmãos, podemos ser como José. Só que a gente não pode estar vendo essas bênçãos, somente essas bênçãos materiais, palpáveis. Nós temos que buscar as bênçãos espirituais, aquelas que fizeram com que José alcançasse o posto de governador. E por que ele foi governador? Para abençoar o povo de Deus. Não foi governador simplesmente Deus deu a ele: então desfrute do dinheiro para você, da sua família, fica aí, aposentadoria garantida para você, correta a sua geração. Não. Ele foi colocado lá porque Deus tinha um propósito na vida dele, que era abençoar o seu povo, era livrar o seu povo da fome, e o povo crescer, multiplicar e continuar a história da redenção. Então, irmãos, Deus é fiel e verdadeiro. Todas as suas profecias e bênçãos vão se cumprir, e se cumpriram. As bênçãos pronunciadas por Jacó, por Israel, se cumpriram nos descendentes de José. Inclusive, eles mesmos testemunham isso, ou seja, os descendentes de José testemunham isso diante de Josué. Vamos ver lá, Josué 17:14 novamente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: quem são o povo dos filhos de José? Efraim e a meia tribo de Manassés. Lembrando que só estava a meia tribo de Manassés aqui, a outra meia tribo já tinha a herança na Transjordânia. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Olha, quantos anos depois eles confirmam a bênção de Jacó. Agora, irmãos, aqui tem a confirmação de uma bênção, mas tem uma queixa também. Tem uma queixa. Isso aqui também é primordial. Deus os fez frutíferos, cresceram em número, em importância, de tal maneira que foram a segunda tribo a receber sua herança
em Canaã. Aí eu pergunto, por que se queixar? Ou melhor, do que se queixar diante de tantas bênçãos? Irmãos, insatisfação e queixa diante de tantas bênçãos é uma grande incoerência. Por isso que o título do nosso sermão é o comportamento contraditório de uma tribo abençoada. É incoerente, é contraditório. Diante de tudo que Deus prometeu e fez a José e seus descendentes. Então, com base nessa atitude incoerente e contraditória, vamos procurar retirar ensinamentos para as nossas vidas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Que contradições os filhos de José manifestaram a receber sua herança? Que contradições foram essas? A primeira delas é achar que o que Deus nos concede é insuficiente para as nossas necessidades. A primeira incoerência é essa. Achar que o que Deus nos concede é insuficiente para as nossas necessidades. Então vamos lá. Efraim, observem que tanto Efraim quanto a meia tribo de Manassés foram até Josué e eles falaram a uma só voz, se queixando. Então vamos agora à porção de cada um. O que é que eles receberam? Receberam, irmãos, muita coisa. Versículo 5 nos diz, 5 do capítulo 16. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no oriente, Atarote e Adá até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde torna para o oriente até Tanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão, de Itapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar, esta herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. E a meia tribo de Manassés? Capítulo 17, do 1, irmãos, até o versículo 4. Tudo que Deus tinha dado para eles. Olha, até mesmo a família de Zelofeade, que só teve filhos, recebeu sua herança. Pois assim Deus julgou justa a sua causa e ordenou que Moisés a concedesse. Veja como Deus é justo, Deus é bom. Que esse negócio de sociedade patriarcal não é injusta, como as pessoas hoje nos nossos dias está forte e há uma luta para destruir isso. Não é. Naquela época, veja só, naquela época você tinha referência ao homem e na família de Zelofeade aconteceu que só nasceram mulheres. O que é que elas fizeram? Foram reivindicar sua herança. E Deus lhe concedeu. Lá em Números 27 diz assim: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor. Não estavam contra os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Lembra que houve uma rebelião? Corá, Datã e Abirão? Meu pai não estava, mas ele morreu como todo pecador, morreu no seu pecado, não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, por quanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés, irmãos, estava numa situação assim, inusitada, né? Disse: olha, isso aqui nunca aconteceu, o que é que eu vou fazer? Vai consultar o Senhor. Pois ele vai perguntar ao Senhor o que faz. E o Senhor disse, Deus, Javé, disse: elas estão certas, dele, possessão. Até elas tiveram possessão. Então, voltando agora para Josué 17, diz que, a partir do versículo 5, couberam a Manassés 10 peões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além de Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a herança de Gileade. E vai dizendo, irmãos, o limite de Manassés, e cita até o versículo 11. Tudo isso
todas as suas vilas, as cidades, as aldeias. Irmãos, me deixa agora resumir a herança dos filhos de José, que foram Efraim e Manassés. Os irmãos terem noção do todo. Na meia tribo de Manassés, como nós dissemos, na Transjordânia, antes do Jordão, antes de passar o Jordão, eles já haviam recebido a herança. As terras de Og e Bazã. No lado oeste do Jordão, havia duas porções no centro de Canaã. Uma para Efraim e outra para a meia tribo de Manassés. Deus os colocou juntos. Os descendentes de José compartilhando terras contíguas. Havia tribos mais numerosas que iriam receber porções territoriais menores, como Dan, Issacar e Zebulon. Então, irmãos, que atitude contraditória eles tinham? Terra suficiente, local suficiente para poder receber sua herança e ficarem contentes. Mas olha aqui o comportamento e uma atitude contraditória. Eles mesmos disseram que Deus os abençoou sobremaneira. Será que Deus não saberia calcular sua herança? Erraria Deus na distribuição da terra? Porque, irmãos, toda a distribuição da terra foi dada por meio da direção divina. Deus disse a Josué como fazer, Deus disse a Moisés como fazer, e eles fizeram tal qual Deus mandou. Aí você vai dizer, não, mas a distribuição da terra era por sortes, né, naquela época. Será que por ser por sorte eles deram um azar? Não, irmãos. A Bíblia diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, toda a determinação. Provérbios 16, 33. Mas o que é isso, irmãos? É a inclinação do nosso coração. A nossa tendência é dizer que o que Deus nos dá nunca é bastante, nunca é suficiente. Nossos olhos carnais dizem isso. A avó de um colega meu dizia assim, o saco do ter nunca enche. Então, nós vemos as coisas que Deus nos dá e eles, rapaz, se eu tivesse um pouquinho mais, né? Se tivesse um pouquinho aqui era melhor. É isso, irmãos. Eles olharam para a herança e disseram, isso não basta, isso é pouco para a gente. É uma contradição. O próprio povo de Deus olhar para a terra prometida com os olhos carnais. Respeitadas as devidas proporções, foi o que ocorreu com os espias incrédulos. Isso não vai dar. Não vai dar. Nós vamos ver por quê. Eles vão tomar atitudes muito parecidas com os espias. Então, irmãos, jamais devemos olhar para o que Deus nos concede como o mundo olha. Nós recebemos novamente novos olhos, novo coração. Agora, como é que eles agiram? E o que é que eles disseram? Eles disseram, Deus tem nos abençoado, crescemos muito, mas agora, ainda que chegamos na terra prometida, vamos plantar, vamos colher, vamos criar nosso gado, nossos filhos e filhas vão ser frutíferos nessa terra, e ela não nos basta agora. Ela está pouca agora e no futuro. Como é que vai ser o futuro? Comportamentos contraditórios, irmãos, e incoerentes. Agora, diante da palavra de Deus, eles são sempre desmascarados. Por quê? Porque a palavra de Deus revela o que está em nosso coração. E isso foi o que ocorreu. Observe só a resposta de Josué. A primeira queixa. Versículo 15. De 15 de Josué 17. Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abra ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim que é estreita demais. Está dizendo, essa parte aí é estreita, suba no bosque e conquiste a terra e trabalhe nela. Tem terra suficiente. O que é que vocês querem, em outras palavras? O que é que eles queriam, irmãos? Facilidade. Eles queriam as coisas prontas, a terrinha pronta. Sem muitos inimigos, ou um inimigo muito fraco.
Não, a terra tem muita terra, mas tem muitas árvores. Como é que a gente vai ficar lá nas árvores? Derrube. Abra clareira. Para vocês viverem lá da maneira que for correta. Então, irmãos, havia terra, havia espaço, mas precisava arregaçar as mangas. Então, isso nos indica, irmãos, que a vida cristã não é fácil. Não é fácil a vida. Já colocamos aqui, se você pensa que como cristão a vida não é fácil, não. É preciso entrar no bosque e abrir clareira. Não espere moleza na vida cristã, não. Deus nunca ofereceu moleza. Cristo nunca ofereceu moleza na vida cristã. De forma alguma. Quem está pregando isso, quem está ensinando isso, é um falso mestre, é falsa profecia, é falso profeta. Quem está oferecendo aí essas coisas, viu? Pode esquecer. Cristo nunca disse que a vida ia ser fácil. A vida que me mostra um versículo bíblico, pelo menos uma, diz que diz, pode ficar tranquilo, ficar sossegado, que sua vida de agora por diante vai ser sombra e água fresca. Não tem, irmãos. Fazer parte do reino de Deus é de luta. Se você pensa que fazer parte do reino de Deus, ir para a igreja, é para vir receber. Vai para onde, irmão? Para a igreja, vou receber minha bênção. Não, filho. Você vai para a igreja para prestar um culto ao seu Deus. Você vai para a igreja para louvar a Deus. Você vai para a igreja para agradecer a Deus. E você vai para a igreja para ser instrumentalizado para a batalha. É assim. Para você sair fortalecido. Para você sair confortável. Para você sair confrontado quando sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, para você se arrepender dos seus pecados, para você abandonar seus ídolos, os ídolos que você guarda no coração. É para isso. Você vem para se aparelhar para a guerra. É para isso. Tem as pessoas que estão indo aí para a igreja, não vou receber minha bênção. Por isso que tem aí as igrejas, culto da vitória, culto disso. É culto para o homem, né? Não é para Deus, não. Penso que o culto foi feito para Deus. Você quer ter uma vida abençoada? A promessa é de bênção. Mas você vai ter que lutar muito. É contraditório, não? Não. É paradoxal. Não é contraditório. A bênção está garantida. Como nós conversamos, né, irmãos? A vitória, sua vitória está garantida. Sim, porque quem garante é Deus. Agora a vitória só vem para quem luta. A vitória só vem para quem está confiante nas palavras do Senhor, confiante na palavra, confiante nas promessas. A vitória vem. Então, irmãos, os filhos de José estavam agindo de maneira contraditória. Como é que eles chegaram até aquele ponto ali? Não foi com luta, não. Foi com luta. E agora o que é que eles queriam? Moleza? De forma alguma, irmãos. Por quê? Porque a vida cristã é de luta constante. É de luta constante. É matando um leão por dia. Conhece essa expressão? É um leão por dia. Aí você mata esse leão, aí você vai dormir, aí você descansa. A sombra do onipotente, como nós cantamos, você vai descansar debaixo das suas asas. Você procurou descanso debaixo das asas. Aí ele te dá conforto, regozijo. Aí no outro dia, as misericórdias do Senhor se renovam e você vai para a luta. Você vai para a luta. Então, irmão, a vida cristã é uma vida de luta. Você quer ser uma mulher abençoada? Você quer ser virtuosa e sábia? Você vai ter que lutar. Você vai ter que abrir mão do seu conforto. Sim.
você vai ter que ir para a luta, arregaçar suas mangas. Você conseguiu alguma coisa até agora? Sim, foi com luta, não foi? E o restante, você vai conseguir com o quê? Com luta. Na dependência de Deus, na direção de Deus, no poder do Espírito, na direção do Espírito. Porque nada disso se conquista com as nossas próprias armas. Porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Então você vai ter que lutar consigo. Você vai lutar contra você mesmo, contra a sua vaidade. Você vai ter que lutar contra o seu ego, contra a sua soberba, contra o seu orgulho. Você vai ter que lutar contra a sua obstinação. As esposas vão ter que deixar de querer mandar no marido. Como é que você quer a bênção de Deus na sua vida? Você quer mandar no seu marido? Deus não abençoa, não. Deus chamou para você para ser auxiliadora, não ser o cabeça. Ou a cabeça. Não. Você vai ter que deixar o Facebook, o WhatsApp de lado. Compare. Pare um pouquinho. Quanto tempo você passa no Zap e quanto tempo você passa com a Bíblia na mão? Responda só para você mesmo. Daí você tem ideia. Você acha que você vai ser vitorioso ou vitoriosa? Olhando para o WhatsApp, lendo mensagem, respondendo? Ou com a Bíblia na mão e com o joelho no chão? Responda só para você mesmo. Aí não tem vitória. Não vai ter vitória. Como é que vai ter vitória? Entenda o que eu estou dizendo, né? Passar no WhatsApp perdendo tempo. Muitas vezes nós passamos consolando as pessoas, orientando as pessoas. É diferente. Você quer ter filhos submissos? Muito bem. Mas você não é submisso ao marido. Você quer ter filho obediente? Você não é obediente a Deus. Você não é obediente à palavra de Deus. Você se rebela. Mas você quer a bênção? Não vai ter. Os homens, quer ter um abençoado? Vai ter que lutar. Vai ter que queimar as pestanas, lendo a Escritura. Rapaz, eu tenho uma dificuldade. Vá pedir a Deus graça. Rapaz, é difícil entender, decorar um versículo. Vá pedir a Deus. Eu tenho certeza que Deus responde essa oração. Eu tenho certeza. Vá meditar. Só que precisa de ajuda. Pega o dinheiro que você às vezes está gastando em bobagem e vai comprar livro. Compre livro que vai lhe ajudar a entender a Escritura, né? Tem que deixar também o Zap, porque o Zap não é só para mulher, né? Se eu falar só para mulher, tem um passo de dia todinho no Zap. Vá ler a Escritura, vá orar. Deixe de querer a comodidade da mulher resolver tudo na sua casa. Vá comandar seu lar. Tem um que deixa, né? Vá comandar, vai ficar à frente. Os jovens, quer ser abençoado, tem que deixar as paixões da mocidade. A Bíblia fala de paixões da mocidade. As crianças, o desejo constante de passar o tempo todinho brincando, na diversão. Tem que abandonar essas coisas. Passar a fazer aquilo que edifica. Vá, jovem, vá lutar para construir seu caráter. Segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Para você se edificar. Para poder, quando você crescer, quando se casar, ser uma bênção na sua casa. Como é que você acha que você vai construir um lar abençoado? O mundo diz isso, ó, o mundo está assim, ó. Vá aproveitar a sua vida, meu querido. Vá. Vai aproveitar enquanto assim você é solteira. Aí tá o menino, vai para um canto, a menina vai para outro, e vai para um canto e vai para outro. Você não está aproveitando. Aproveitando o quê? O que o mundo oferece? Vá construir seu caráter. Vá procurar ter um relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo isso que você vai abrir mão da diversão, entenda. Olha, cuidado para não ir para os extremos.
Deus deixou o mundo e criou o mundo também para a gente desfrutar das coisas do mundo da forma correta, biblicamente, segundo a Escritura. Não é como o pessoal faz não, se acabando. O pessoal vai se divertir, já vão se divertir, vão. Sai de casa 10 horas da noite, 10 horas da noite já é para estar na cama dormindo. 10 horas é para estar dormindo. Deus deu a noite para você descansar, dormir. Não é para você sair para a festa, não. De jeito nenhum. Para estar em casa. Para descansar, para no outro dia estudar. Para no outro dia ter força para trabalhar. Não é para chegar com sono, nem na escola, nem no trabalho, nem cansado, nem muito menos ressacado. Então como é que você quer ter bênção da parte de Deus? Então, irmãos, aquilo que Deus nos concede é o suficiente para nós. Então eu pergunto, será que Deus já não tem lhe abençoado com tudo que você necessita para você ser uma bênção? Pense consigo mesmo. Ou será que a gente está tendo o comportamento dos filhos de José, dizendo, era bom que eu tivesse mais, eu preciso de mais? Entenda o que eu estou falando. Os filhos de José tinham uma bênção lá. Eles só precisavam lutar. Eles tinham que lutar. Em segundo lugar, eu quero mostrar a maneira como os filhos de José agiram de maneira contraditória. Por quê? Eles reagiram à resposta de Deus com incredulidade e covardia. Lembre-se, eles chegaram para Josué e fizeram aquela queixa, não foi? Disseram que estavam abençoados, fizeram a queixa. Josué lhes deu aquela opção, lembra? Se aquele local ali é estreito demais, suba nos bosques, derrube, lá tem os inimigos. Lá lute com os inimigos, conquiste a terra, abra a clareira, tá certo? E vá viver lá. Irmãos, isso é equivalente ao seguinte: você diz assim, Senhor, vamos para uma aplicação bem prática. Senhor, minha situação, a coisa está um pouco apertada. Vamos olhar para o lado financeiro, está um pouco apertada aqui, Senhor. A coisa está limitada, as coisas estão aumentando, né? E aí, Senhor? Vai lutar. Vai lutar. Se esforce. Vai orar, pedir a Deus direção. Senhor, como é que eu faço? Na direção do Senhor. Eles não foram reclamar? Josué não deu a solução? Ore e peça a Deus. Agora se lembre que não vai cair, tá certo? Você não vai orar a Deus e vai ficar esperando de casa aqui, vai bater na porta. Vai chegar aqui na porta a bênção. Eu creio. O pessoal levanta a mão, vai lutar. Josué mandou o povo lutar. Tem possibilidade, Senhor, me mostra aí. Então vamos lá. Segundo lugar, quando é que eles agiram de maneira contraditória? Quando eles reagiram à resposta de Deus com incredulidade e covardia. Eles foram contraditórios na maneira como falaram, receberam a resposta de Deus, poderia ter dito, tá certo, né? Josué, ora aí pela gente, que a gente vai fazer o que tu está mandando. Olha lá, o negócio é difícil. Mas nós cremos, tá certo, nós estamos errados. Isso aconteceu, viu, irmãos? É porque senão fica muito longo. Isso aconteceu com as 2 tribos e meia que ficaram na Transjordânia. Eles queriam ficar lá, viu? Moisés deu uma repreensão, eles na hora se arrependeram, disseram, a gente está errado. Mas olha só como eles reagiram. Versículo 16 do capítulo 17. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos baixa. E Josué disse, vá para a montanha, né? Vá para os bosques, para lá para cima. Ele disse, não nos basta. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, olha. Tanto os que estão em Bet-Seã em suas vidas, como que estão no vale de Jezreel. Eles já tinham feito um mapeamento, eles já sabiam, lógico, né?
Não, ali é pouco. E os cananeus que tem lá, o que é que significa dizer? Tem carros de ferro. O que é que significa dizer? Ali o povo está armado. Eles têm carro e nós não temos. Veja, você me dá uma opção que não é válida, não é boa para a gente. Essa opção não é boa, a gente diz isso. Deus muitas vezes dá a opção para a gente, não é boa não. É difícil, é muito difícil. Tem que ter muito esforço. Eu acho que essa não é boa não tem outra não. Isso é a contradição, irmãos. Muita contradição. Ali Josué era o representante de Deus. Foi o líder que Deus concedeu depois de Moisés. Josué os haviam conduzido até ali através de batalhas e conquistas memoráveis. Mas eles não queriam uma resposta. Essa negação, irmão, da resposta de Josué é uma negação da resposta de Deus para eles, que Josué estava falando da parte de Deus. É isso aí. Eles disseram, não nos basta, não é suficiente, nossa necessidade é maior, a dificuldade aí é maior. É como se ele dissesse, mesmo que a gente faça tudo que você dissesse, a gente subir a região, pegar no machado, na foice, abrir espaço, vencer não é suficiente. Não é suficiente. Isso, irmão, mostra o que estava no coração, o que está no coração da gente, é a comodidade, é a facilidade. Vida cristã não combina com isso, irmão. Vida cristã combina com porta estreita e caminho apertado. Caminho apertado. A vida cristã combina com cruz e sofrimento. A vida cristã combina com perda e morte. Parece uma fala contraditória, né? Mas não é, é paradoxal. É paradoxal. Cristo oferece vida, eu tenho vida e vida em abundância. Né? Eu sou o caminho, mas o caminho é apertado, estreito. Eu sempre, mas não é não é apertado, estreito. Eu lhes dou a vida, mas vocês, para poder desfrutar dessa vida, têm que perder sua vida. Nós não vimos isso de manhã? Quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Então, meu irmão, nós não podemos viver iludidos. Nós não podemos estar vindo para a igreja com o sentido da bênção. Porque elas não ocorrem como a gente pensa ou gostaria, ou não como o mundo pensa e gostaria. Talvez na cabeça dos efraimitas, que são os de Efraim, né? José ia dar um jeitinho na distribuição da terra, para facilitar a vida dele. Sabe por quê? Porque, irmão, Josué era dessa tribo. Josué era da tribo de Efraim. Mas não foi assim. E o Josué nos é exemplo também aqui. Ele não facilitou a vida da sua família. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Seus familiares foram confrontados por ele devido à sua incredulidade e covardia. Isso acontece, irmãos, conosco. Não foi assim que eles reagiram? Todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro. E todos os que estão em Bet-Sean, em suas vilas, como os que estão lá, está tudo armado. Povo abençoado, vencedor, de homens valentes, que tem como comandante Josué com medo. Né? Com medo do poderio do inimigo. Olha, preste atenção no versículo 1 novamente, do capítulo 17, diz assim, olha a contradição. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Olha, os homens de guerra com medo da guerra. Contradição. Uma contradição atrás da outra. E eles foram fortalecidos por Deus. O versículo 13 nos diz isso. Olha, sucedeu o quê? Tornando-se fortes os filhos de Israel. Eram eles. É uma contradição. Vai aumentando, irmãos, a contradição uma atrás da outra.
Agora, eu quero que nós comparemos a atitude dos filhos de José com a de Caleb. Vamos tomar Caleb normalmente como referência? Preste atenção. Vamos ver, de um lado, fé e perseverança e do outro, incredulidade e contradição. Vou dar 3 exemplos. Lembre-se, Caleb chegou para Josué e reivindicou para si sua herança, não foi? Reivindicou. O que é que os filhos de José fizeram? Se queixaram da sua herança. Olha, atitudes, essas são contraditórias. Caleb disse: dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Os filhos de José disseram: este monte não nos basta. Caleb disse: o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu, ou seja, desapossar, vencer os inimigos da terra. Olha o que os filhos de Josué disseram: todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro. Olha, irmãos, a resposta que Josué dá a essa contradição é uma resposta solene. Veja o versículo 17 do capítulo 17. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Tu és povo numeroso e só. Ele diz assim: vocês são um povo abençoado. Deus lhes concedeu muitas bênçãos exatamente para esse momento. Por que é que Deus lhes fortaleceu? Lembra a história de José do Egito? Por que foi que Deus o tornou governador do Egito? Porque ele tem um propósito na vida dele. Vocês estão dizendo que vocês são um povo abençoado e numeroso. Sabe por quê? Para este momento. Para vocês lutarem. Entendeu? Para vocês lutarem. Você acha que Deus dá a bênção para nós, irmãos, só para nós mesmos? Nunca. Deus nunca nos abençoa. Deus nunca nos dá dons e talentos, condições, recursos para nós usarmos e desfrutarmos somente para nós mesmos. Nunca, absolutamente nunca. Primeiro porque nada é nosso. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo e todos que nele habitam. Nós não temos nada, irmãos. Deixa eu repetir. Chegamos no mundo nu e vamos voltar nu. Você pensa que os filhos são seus? Não, né? Gerando, né? Pertence não. As coisas que estão aí à sua disposição não pertencem não. Então Deus nos dá as coisas, irmãos, para usar para o seu reino. E nós vamos desfrutar? Não vamos, lógico. Nós vamos abençoar os outros. Certo? Nós vamos fortalecer o reino de Deus. Isso é o mais importante. Por isso que ele disse: não ande ansioso por coisa alguma. Antes, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você for procurar qualquer coisa, quando você for atrás de qualquer coisa, ou desejar, ou planejar, a primeira pergunta, a primeira questão é: isso daí para produzir boas obras, para que o nome dele seja glorificado. Eles foram fortalecidos para cumprir o mandato de Deus de possuir a terra que mana leite e mel, executando justiça e juízo contra os cananeus. Olha, versículo 18 de Josué 17. Estamos já concluindo, viu? Nós já estamos concluindo. Diz o versículo 18: porém a região montanhosa será tua. Lembre-se que ele disse. Vejam no 17. Finalzinho ele disse: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Só que, irmãos, eles tiveram um comportamento contraditório, incrédulo e covarde. Olha,
Anote aí. Comportamento contraditório ou comportamentos contraditórios levam necessariamente a atitudes contrárias à vontade de Deus. Olha o resultado. Olha o resultado. Veja, eles agiram de forma, eles tiveram um comportamento contraditório e olha as consequências disso. Quais são as consequências? Fizeram aliança com os inimigos. Eles fizeram aliança com os inimigos. Eles preferiram o lucro do que a herança de Deus. Olha só. Olha o versículo 10 de Josué 16. O que é que diz? Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Isso eram os de Efraim. E os de Manassés? Fizeram a mesma coisa. Olha os versículos 12 e 13 de Josué 17 agora. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Está vendo? Então a gente precisa observar o quanto Deus tem nos abençoado. Precisamos observar a nossa vida para ver se a nossa vida não tem sido de contradição. O fruto da contradição é desonra a Deus. É tristeza no futuro para nós e para nossos filhos. Eu quero que vocês vejam isso. Está vendo a atitude deles? Eles não desapossaram o povo, mesmo sendo fortes. Agora, vamos um pouquinho mais na frente, em Juízes capítulo 1. Versículo 27. Juízes 1, 27. Diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Versículo 28. Quando, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. 29. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Agora, Juízes 2. Atenção. Versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Isso aqui, irmãos, é anos depois, lá na frente. As consequências da contradição na vida do cristão. Por isso, aplicações finais. Precisamos expulsar o cananeu do nosso coração. Precisamos expulsar o pecado escondido e guardado a 7 chaves. É possível, irmãos, que estejamos com pecado durante anos. E muitos anos guardando esse pecado. Em vez de confessá-lo, em vez de se arrepender, em vez de deixar, nós guardamos aquilo ali. Podem ser muitas coisas. Pode ser inúmeras coisas. Pecados estão aí aos montes. Pode ser uma mágoa, um rancor, um mal que você sofreu. Aí você fez aquilo. Não fez mal ao outro, mas ficou com
rancor guardado no coração. Aí a raiz de amargura, mas a raiz ela vai penetrando. Não pense que ela fica, não é uma semente que fica morta, não. Ela vai, e ela só, a raiz vai normalmente para baixo, né? Ela vai ficando cada vez mais difícil de ser tirada. Quanto mais o tempo passa, mais fica difícil. Pode ser isso. Pode ser ali um pecado de cobiça, sabe? Pode ser uma coisa que você disse um dia que você botou uma meta, um objetivo na sua vida e você disse que iria cumprir, está com aquilo guardado. Mas você não consulta a Deus, você não pede direção a Deus, você não pede orientação a Deus para isso. Mas você torna aquilo um ídolo. Por quê? Você torna aquilo um objetivo central na sua vida. Você tira o reino de Deus e bota esse objetivo. E na sua vida você está fazendo tudo. Você diz, não, aquilo dali eu vou alcançar, eu vou conseguir. Aí em primeiro lugar o reino de Deus não. Você faz tudo para alcançar aquele objetivo na sua vida. Isso é um ídolo, irmão. Isso é um cananeu que está morando dentro do seu coração. Às vezes é altivez de espírito, é dura serviço. Você já passou tanto por situações na sua vida. Já sofreu, mas você é um nariz empinado. Você não baixa. Leva pancada. Nossa, você levanta. Deus está lhe tratando. Então você... Falei. Outras vezes é o contrário, a covardia. Você não enfrenta o inimigo. Você se acovarda. Toda vez que ele aparece, você recua. Então, irmãos, tem muita coisa. Muita coisa pode nos servir por laço. E esses inimigos, esses ídolos, essas coisas vão fazer a gente pecar. E pode chegar um ponto disso daí, ser um mau testemunho para nossos filhos, para eles no futuro. E eles vão o quê? Eles vão ser escravos. Preste atenção, irmãos. Juízes é logo depois de Josué. O livro de Josué é um livro de conquistas na terra prometida. E o livro de Juízes, irmão, é o livro mais triste que tem na Bíblia. Naquela época, cada um fazia o que dava na cabeça. Não esqueça das palavras do nosso Deus, que é verdadeiro e fiel. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está lá em Êxodo 20, faz parte dos mandamentos. O que você quer, meu irmão? Padecer no futuro? Sofrer no futuro? Você quer que seus filhos sofram no futuro? Não, né? Então, não vamos agir de forma contraditória à vontade de Deus. Agir de forma contraditória é sofrimento no futuro. O que é que você acha que vale mais a pena? Continuar perseverando e desfrutando das bênçãos de Deus com luta diária e constante como Caleb? Ou relaxar e viver de maneira contraditória como os filhos de José e sofrer as consequências lá na frente? Uma vida íntegra como a de Caleb glorifica a Deus. Ela é uma vida que tem Cristo reinando no seu coração. Por quê? Aí, irmãos, com Cristo, em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Disse aos irmãos, não tem promessa de riqueza material na Escritura para os cristãos, para os crentes, para os fiéis, não. Tem garantia de bênção espiritual. Agora, se a gente considera mais importante as bênçãos materiais do que a espiritual, nós estamos mais apegados a esse mundo do que ao céu. Esse é o problema. Uma vida contraditória, irmãos, não é uma vida íntegra diante de Deus. E finalizamos com as palavras de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Amém. Vamos orar.